Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente. Então, esses 3 versículos, o que fala sobre a mistura de sementes, a mistura de animais e a mistura de paramentos, né, de vestimentas, está nos convidando exatamente àquele princípio que vai percorrer a adoração de Israel, que é o princípio da não mistura. Aqui tinha um objetivo espiritual, que o próprio Novo Testamento vai dizer, acho que ali em 2 Coríntios, né, tem um trecho que vai falar sobre que isso tudo era figura das coisas que haveriam de vir, no sentido de que relacionarmos com Deus significa a gente não se misturar. Mas também tinha uma lógica humana, que era a mesma lógica do bom senso. Por exemplo, nas culturas antigas, a época do Deuteronômio, era muito comum as quimeras, as misturas, né? As pessoas faziam misturas e era tudo em nome da religião. Havia um tempo em que tudo nascia da religião. Então, como os israelitas iriam olhar para essas questões com categorias religiosas, aí Deus falava com eles, olha, até que um dia a sabedoria venha a aumentar entre vocês, proibido fazer misturas. E de repente isso até continua sendo um acordo entre Deus e os israelitas, mas não necessariamente entre Deus e toda a humanidade, porque a ciência veio a avançar e essas coisas todas caíram por terra em termos. Porque vamos falar, por exemplo, da mistura de sementes. Se aqui, por questões espiritualistas, por questões esotéricas, era proibido misturar semente para não provocar uma cultura da quimera, dos alquimistas, dos bruxos, digamos assim, de pessoas que iam invocar poderes da natureza com essas misturas, né? Poderia até ter um elemento de crença que, com isso vai degenerar a semente da tua messe, quer dizer, o vinho que você ia produzir, as uvas vão se degenerar. Sendo crença ou não, o que Deus estava falando ali é para a consciência das pessoas, como elas viam isso. As pessoas tinham consciência de que quando elas misturavam sementes, elas estavam provocando alguma coisa no nível espiritual, como acontecia nas quimeras. Mas olha hoje, por exemplo. Hoje desenvolveu-se ciência e tecnologia e aí as pessoas aprenderam a misturar sementes. O que seria isso? Os alimentos transgênicos, por exemplo. Quando você altera o código genético de determinadas sementes, determinados produtos, são alimentos profundamente... agilizam o comércio, quer dizer, dá lucro para uns poucos às custas da vida de muitos, daí o câncer expandindo no planeta. E ao mesmo tempo, você tem ali, por exemplo, margarina, soja, produtos baseados em milho, os alimentos ultraprocessados são quase todos produtos ou fruto dessas, digamos, misturas de sementes, desse multiprocessamento das sementes, das fontes de alimento, né? E o prejuízo social disso é terrível, porque pouquíssimos lucram às custas da mortandade de muitos. É o anjo da morte essa questão dos transgênicos, né? Por outro lado, se a gente também é radical, tá vendo? Então o transgênico é pecado, vamos ficar com a monocultura. E aí, pensava-se na época que cada cidadão, cada membro daquele clã, daquelas tribos, cada um teria sua horta. E está dizendo, olha, dá para semear só determinada coisa em determinado território? Vamos evitar essas misturas por questões espirituais, por questão de consciência espiritual? Agora olha hoje o que acontece com a monocultura, que também virou um substrato do capitalismo. Você tem no Brasil, por exemplo, que é uma família chamada de Rei da Soja, onde eles têm milhões de hectares de quilômetros quadrados, né? Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, por exemplo, reservados só para o plantio de soja, para pensar no mínimo. E aí você tem aquela monocultura, ou seja, teoricamente está seguindo o princípio bíblico, mas olha como é que isso vai se voltando contra nós, porque é uma famíliazinha, um grupinho de empresários lucrando em cima de toda uma nação, porque a monocultura provoca até alteração de climas, desastres ecológicos de 1001 aspectos, muitas queimadas,
né? É a monocultura, uma semente só, né? Que na verdade é uma semente alterada, é a soja, etc. Então, o princípio, tanto espiritual quanto ético, está aqui, nessa questão do bom senso. Porque alguém deveria falar, é bom senso que uma família lucre com a soja às custas da miséria de milhares de outras famílias, ou de milhões de famílias? Aí a gente tem isso em relação à semente, em relação à junta de boi e jumento. Que a tecnologia fez, né? A zootecnia e outras situações que a gente tem bem presentes. Primeiro nós temos historicamente a escravização de animais para darem lucros no circo. Graças a Deus essas coisas têm parado, mas há muita gente que pensa que isso é frescura. Nós temos também essa questão de não vos ponhas em julgo desigual com um incrédulo. Então tinha essa simbologia. Por que você vai colocar seres de natureza tão diferente como um boi e um jumento para arar a sua terra? Que covardia é essa? Isso tudo é em nome da agilidade, do lucro? Não, não vai fazer isso. Não vai agredir a natureza dos seres, né? E aí a gente poderia pensar aqui nessa miríade de comércio dos animais, incluindo os cães domésticos que foram criados em laboratório, alterados em laboratório, né? E a gente vai vendo aí grandes covardias semeadas na vida em sociedade por não se perceber o que estava aqui, ó. Não lavrarás conjunto de boi e jumento. E a questão das vestiduras nem se fala, né? Você colocar, por exemplo, lã e linho, que era o que estava sendo apontado aqui, mas existem outras passagens mostrando outras questões. Você pega, por exemplo, a lã, que nos convida a vestimentas que tem a ver com frio, com agasalho, e o linho, que nos convida a vestimentas mais festivas, digamos assim. Aí essa questão, não misture as circunstâncias. Misturar a circunstância é bem diferente de ser autêntico. Se você está num momento público, vista-se de linho. Se você está num momento íntimo, vista-se de algodão, né? Mas o que a gente faz? A gente pratica essas misturas com a desculpa de estar sendo autêntico. É interessante que nenhum autêntico vai sair por aí mostrando o papel higiênico com o qual se limpou, mas a gente vem com essa história. Assim como é feio você dormir de paletó e gravata e sapato engraxado, também é feio você ir a um culto apenas de cueca. Então, essa questão de não misturar um tipo de veste está apontando para misturar os tipos de eventos, misturar os tipos de situações. Isso não tem nada a ver com autenticidade, isso tem a ver com falta de ordem, com falta de critérios, com falta de ética. E por último, nós temos aqui, versículo 12, farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Números vai especificar melhor essa lei, né? Números no capítulo 15, do 37 ao 41, quando Deus ordenou ao seu povo que quando eles vestissem algum manto, eles colocassem borlas, fitas. E a ideia original era, toda vez que vocês olharem para essas fitas, vocês vão se lembrar do compromisso meu com vocês, da aliança que eu fiz com vocês, para vocês pararem de ficar cumprindo esses desejos escondidos que tem no coração de vocês. Está lá no texto de Números. Então a ideia era lembrar as pessoas de que elas tinham uma aliança com Deus, este povo específico. Né? Mas o que eles fizeram? Transformar essa questão das borlas nas vestes, dos filactérios, das fitas, às vezes até com o versículo bíblico, numa outra coisa. Primeiro, transformar isso no exibicionismo. Olha como eu sou de Deus. Jesus critica isso em Mateus 23, né? Ai de vocês que alongam os seus filactérios e aumentam suas faixinhas de versículos, pois eu chamo vocês todos de filhos do diabo. Está tudo lá em Mateus 23. Jesus ridicularizando essa prática porque ela saiu do seu objetivo original. Estava dizendo, primeiro, porque ela se tornou um exibicionismo, e segundo, é que ela se tornou um instrumento de caça às bruxas. Ah, se você não anda com fitinhas como eu, você é do maligno. Quem é você para me julgar? Essa plebe que nada entende, diziam os fariseus santificados. Ou seja, tudo que lemos aqui, critérios para colher o seu alimento de origem animal, critérios para colher o alimento de origem vegetal, critérios para se vestir e se apresentar, e critérios
para você lembrar que você tem uma aliança com Deus, que ela vai totalmente contra os desejos macabros do seu coração. Aqui está falando de critérios. Pensando nesse contexto, voltemos ao versículo 5, que diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então a primeira coisa é, este versículo está dentro desse contexto dos critérios, dos limites. E até para construir um teto na sua casa tem que ter um limite para que não cause acidentes a outrem. E aí, neste contexto, a gente se apegou só ao versículo 5. Viu? Tem roupa para homem, tem roupa para mulher, e quem fica fazendo essa mistura é abominável ao Senhor. Primeiro vamos no porquê do abominável. Porque, como tudo que acontece em relação à humanidade e às religiões, as nossas reações à sexualidade caída são abomináveis porque... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.